Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para mais um momento, para a gente estar falando sobre orarmos pelo nosso país. E hoje, quando eu orava pela madrugada, porque no nosso propósito, eu marquei da gente orar na madrugada, nós orarmos só na madrugada às 3 da manhã. E enquanto eu orava, veio um versículo à minha mente e hoje eu quero ler ele com vocês. E depois que a gente lê, a gente vai orar. E o versículo está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Oremos. Papai querido, muito obrigada por estarmos neste momento reunidos para ouvirmos da tua palavra. Senhor Jesus, que seja o Senhor falando aqui hoje e não eu falando. Senhor Jesus, use a minha boca para pregar a tua palavra. Senhor Jesus, me usa como um instrumento em tuas mãos. Papai querido, que seja, papai querido, tudo feito conforme a tua vontade. Nos abençoe neste dia, nos abençoe neste propósito. Nos ajuda, Senhor Jesus, a conseguirmos cumprir este propósito. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Gente, quem não assistiu o vídeo anterior, quando terminar esse vídeo, volta lá e assiste o primeiro vídeo dessa campanha que nós estamos fazendo. E então, pessoal, a palavra de hoje vai ser a desse versículo. Vamos planar esse versículo. Ele diz assim, ó: Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Será que a gente tá como que se diz? Será que a gente chama pelo nome de Deus? Será que nós somos realmente povo de Deus? Será que nós realmente estamos sendo parecidos com o nosso Pai? Porque se a gente olhar o filho, se ele não for parecido com o pai ou a mãe fisicamente, mas ele tem traços do seu pai e da sua mãe nas atitudes, né? Então, se as nossas atitudes não estão parecidas com o nosso pai, será que nós somos mesmos filho de Deus? Será que nós somos realmente filho dele? E tem 4 pontos aqui nesse versículo que diz assim: humilhar-se. Humilhar, orar, buscar minha presença e afastar dos seus maus caminhos. Vamos entender o que é humilhar diante de Deus. Humilhar diante de Deus é reconhecer que Deus deve ser o Senhor da nossa vida. Que Ele tem que ser prioridade na nossa vida e também que a gente tem que entregar o governo e o controle da nossa vida na mão do Senhor. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer as nossas fraquezas, é reconhecer os nossos pecados, é abrir mão do orgulho de achar que somos autossuficientes, de achar que a gente pode fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. Humilhar-se diante de Deus não é se humilhar diante das pessoas, não é se fazer de coitadinho. Humilhar-se diante de Deus é entregar o governo da nossa vida a Ele. É reconhecer que eu não posso nada, eu não posso fazer nada se o Senhor não me capacitar para fazer. Eu não posso fazer nada se o Senhor não me fortalecer para fazer. Então,
Humilhar-se diante de Deus é colocar Ele como centro da nossa vida. É viver a nossa vida para Ele, em prol dEle. E dependendo dEle, viver na dependência do Senhor para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Gente, o Senhor, Ele não aceita que no meu coração exista orgulho. O Senhor não gosta de pessoas orgulhosas. Ele sempre vai revelar pra gente, ele sempre vai mostrar pra gente onde que tem um orgulho escondido. Porque quando a gente acha que a gente é autossuficiente, tem orgulho escondido dentro de nós. Independente de qual área da sua vida, que você acha assim, não, aqui eu posso, aqui eu faço, tem orgulho escondido aí. Então, nós devemos nos humilhar, não é diante dos homens não, nos humilhar diante de Deus. É viver na dependência do Senhor, é viver na dependência de Deus. Quando a palavra diz orar, tem gente que não sabe o que é orar. O que é orar? Eu vou explicar o que é orar. Orar é buscar ao Senhor. Orar é falar com Deus. Orar é apresentar para Deus o seu dia. Falar, Senhor, eu acordei hoje, eu levantei, eu te apresento o meu dia. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, cuida do meu dia, vai à frente do meu dia, guia meus passos. Orar é entregar nossa vida para Deus. Orar é apresentar, é agradecer a Deus pelas pessoas que existem na nossa vida. Orar também é agradecer pelo que temos, pelas coisas que temos em nossa vida. Orar também é apresentar para o Senhor as nossas necessidades. É dizer para o Senhor o que a gente precisamos. E necessidade, gente, não quer dizer de coisas, de bens materiais, essas coisas não. Nossas necessidades podem ser curas na alma, pode ser mudança de comportamento. Nossas necessidades não precisa necessariamente ser coisas. Nós podemos buscar mudança de vida com o Senhor, buscar mudança de vida com Deus. Orar também é ouvir o Senhor falar conosco. Porque, gente, durante muito tempo da minha vida, eu só falava, mas eu não parava para ouvir. Eu não parava para escutar o que o Senhor tinha para falar para mim. E eu aprendi que na oração a gente também pode parar e escutar o que Deus tem para dizer para a gente. Quando a gente está tão conectado com o céu, você ajoelha para orar e o Senhor começa a falar com você. E Ele começa a te revelar coisas, e Ele começa a te falar coisas. Então, orar também é ouvir o Senhor. E buscar a minha presença. O ponto 3. O que é buscar a presença do Senhor? Gente, buscar a presença do Senhor é reservar tempo para ficar a sós com Deus. É tirar um tempo para passar com o Senhor. Para passar com Deus, que jeito? Eu posso passar tempo com o Senhor orando. Eu posso passar tempo com o Senhor lendo a palavra dele. Eu posso passar tempo com o Senhor lendo um livro evangélico que vai edificar minha vida. Eu posso passar tempo com o Senhor apenas ajoelhado ouvindo o que Ele tem para falar para mim. E aí você diz assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ler um livro. Crie um tempo. Crie um tempo para passar com o seu Criador. Mas eu sou tão atarefada, eu sou tão corrida, eu tenho 5 minutos só do meu dia para passar com o Senhor. Usa esses 5 minutos. Começa com esses 5 minutos. Começa com o que você tem. Escolhe ler a Bíblia ou escolhe orar. Mas não para por aí, não. Não para nesse começo, não. Começa a levantar mais cedo. Muda alguma coisa na sua rotina. Tira alguma coisa que está te atrapalhando. Tira algum embaraço. Exclui algo que está roubando o seu tempo. Algo que não está acrescentando na sua vida. Que você está vendo que não está sendo bom para a sua vida. Exclui, tira. Para você ter mais tempo com o Senhor. Olha o que está atrapalhando a sua vida, olha o que está embaraçando a sua vida e começa a fazer um limpa na sua vida.
Talvez você precise tirar algumas coisas da sua casa para sua casa ficar mais fácil para você cuidar, para você ter mais tempo. Talvez você vai ter que excluir algumas coisas do seu celular. Talvez você vai ter que sair de alguma rede social. Talvez você vai ter que sair de algum grupo. Começa fazendo uma limpeza. Começa fazendo uma limpeza, que você vai ver que vai ter tempo, que vai sobrar tempo. O melhor seria se você reservasse tempo para passar com o Senhor de manhã, quando a sua mente tá limpinha, quando não tem nada na sua mente. Mas se você não consegue, se você não dá conta, procura um horário, reserva um horário do seu dia para passar com o seu Criador. E começa com pouco mesmo, porque no começo é difícil, você não consegue, você não gosta. Mas você vai passando e você vai gostando, quando é fé você vê, você fala, nossa, o tempo meu com Deus está tão pouco, eu vou ter que preciso aumentar. Você começa a orar 5 minutos, você acha que é difícil, depois você está orando 1 hora, você fala assim, nossa, parece que passou tão rápido, parece que passou tão depressa. Você começa a tirar 5 minutos do seu dia para ler a Bíblia, 10 minutos, você acha que é muito, você acha que é entediante, quando é fé, você investe nisso, você tá lá 2 horas estudando e você fala, nossa Deus, mas esse tempo é tão pouquinho, foi tão pouquinho esse tempo que eu passei com o Senhor, eu queria, Senhor, ter mais tempo para passar com o Senhor. Às vezes, as pessoas, a gente não muda hábitos na nossa vida, porque a gente quer começar com muito, a gente quer começar fazendo muita coisa, muito tempo. Mas, gente, para mudar de hábito é difícil. A gente precisa se libertar de pensamentos perfeccionistas. A gente precisa pensar, não, se eu fizer um pouquinho é melhor do que eu fazer nada. Porque quem é perfeccionista, gente, eu tenho um temperamento e que dentro do meu temperamento existe o perfeccionismo. Então a gente pensa assim, não, se não for para fazer bem feito eu não vou fazer, se for para fazer pouquinho eu não vou fazer. Mas pra gente começar, a gente tem que começar com pouquinho, a gente tem que começar com o que a gente tem, e com o tempo a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, a gente vai ajustando, a gente vê onde a gente tá errando, onde a gente tá falhando, e a gente vai melhorando, a gente vai mudando. Então, se a gente ficar só pensando assim, eu não vou fazer porque o meu tempo é pouco, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir fazer direito, a gente nunca vai fazer, a gente nunca vai mudar de hábito, a gente nunca vai mudar de vida. Então, começa com o pouquinho que você tem, que Deus se encarrega do resto. Começa a fazer um pouquinho e não se acomode com pouco. Procure melhorar sempre, o quarto ponto é afastar-se de seus maus caminhos. O que é afastar dos seus maus caminhos? Maus caminhos são o quê? São pecados e são coisas que desagradam a Deus. Mesmo que não seja pecado, mesmo que não seja errado, mas se parece que é errado, é errado. Então, assim, quando Deus pede pra gente afastar dos maus caminhos, nós precisamos olhar para a nossa vida, nós precisamos olhar para nós e ver o que tem de errado. E ver que pecado que a gente está cometendo, que a gente às vezes nem percebe. Às vezes tem orgulhos escondidos que a gente nem imagina. É parar para olhar para dentro de nós, é tirar um tempo para olhar para si. Porque hoje em dia as pessoas olham muito para os outros. Nas redes sociais, o que as pessoas ficam vendo? A vida das pessoas. E o que isso faz com a mente das pessoas? Elas param de olhar para si próprias. Elas param de olhar para si mesmas. E a Bíblia não pede para a gente cuidar da vida dos outros. Ela pede para a gente mudar a nossa vida. Então, quando a gente para olhar para a gente, para tirar tempo para olhar para dentro de nós, a gente vê que tem muita coisa errada que precisa ser consertada. E a gente não pode fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos mudar sem a ajuda do Espírito Santo, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para mudar de vida é dizer: Senhor, revela o meu coração.
Senhor, mostra o que tem de errado dentro do meu coração. Gente, um dia eu fiz essa oração para Deus e eu me surpreendi, porque eu achava que eu estava fazendo as coisas certas, que eu achava que eu era muito boazinha. Mas quando eu orei e pedi para o Senhor, Ele me mostrou coisas que estavam escondidas dentro do meu coração. O Senhor me mostrou orgulhos que haviam escondidos que eu nunca conseguia entender, que eu não conseguia decifrar. Então, a primeira coisa para a gente afastar do mal é a gente pedir para Deus revelar para a gente. Fala assim, Senhor, revela o que tem dentro do meu coração, porque às vezes as nossas atitudes elas podem ser até boas, mas as intenções não são. E se as nossas intenções forem maus, não vai adiantar de nada as nossas atitudes, porque a palavra do Senhor fala que Deus vai provar as nossas intenções. E é por isso que a palavra de Deus diz lá que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, demônios expulsei, e o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Gente, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu falava assim, Senhor, o que essa palavra quer dizer? Porque eu não consigo entender. E aí, depois que eu cresci, eu entendi que não adianta as atitudes, apenas as atitudes. Deus quer saber com qual intenção que você está fazendo. O que importa para Deus é a sua intenção. Com que intenção que você está fazendo as coisas? Com que intenção que você está ajudando o próximo? Com que intenção que você está fazendo isso? Com que intenção que você está fazendo aquilo? Então, para Deus, para as pessoas, conta a sua performance. Para as pessoas, conta o que elas estão vendo você fazer, mas Deus conhece verdadeiramente o meu e o seu coração. Então, para Deus, naquele dia ou hoje mesmo, não importa o que nós façamos. O que importa é com que intenção nós estamos fazendo. Então, afastar-se do mal é reconhecer os meus pecados, é reconhecer as minhas falhas. Afastar-se do mal é ver o que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor. Pode não ser pecado, mas não agrada o Senhor, eu não posso fazer. Se não é pecado, mas está me afastando daquilo que o Senhor tem para minha vida, é melhor deixar. A gente precisa deixar, porque a gente precisa viver em novidade de vida. Nós precisamos renovar a nossa mente, porque, gente, o diabo ele é tão mentiroso, ele é tão enganoso, e o diabo ele não vai falar para você uma mentira completa, ele vai te falar meias verdades. E hoje em dia tem muita gente sendo enganada, por quê? Tem a aparência de ser bom, mas é ruim. Porque o diabo, ele é sutil, né? Ele não chega com a forma de diabo, não. Ele chega disfarçadamente, ele chega discretamente, ele coloca as coisinhas aos pouquinhos, ele coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Gente, eu fiz o vídeo e a memória do meu telefone acabou. E eu perdi boa parte do que eu gravei e agora eu vou ter que terminar, vou ter que gravar de novo. Então vamos continuar e quando você vê, você já tá todo embaraçado com o pecado, embaraçado com as mentiras do diabo. Sua mente já tá toda confundida, tá tomada por pensamentos do maligno. Então, nós precisamos reconhecer quais são os nossos caminhos errados. Nós precisamos reconhecer quais são os nossos pecados. Nós precisamos reconhecer o que nós estamos fazendo que desagrada ao Senhor e buscar melhorar. E buscar mudança de vida. E buscar transformação de vida, né? Porque o verdadeiro evangelho é transformação de vida. Então, gente, esse vídeo aqui já tá muito longo.
Vamos para a oração? Então, vamos orar para o nosso propósito? Vamos pedir para o Espírito Santo para que ele perdoe os nossos pecados, para que haja arrependimento verdadeiro no nosso coração, porque para os nossos pecados serem perdoados, nós precisamos confessar os nossos pecados, não somente a Deus, mas também aos homens. E além da gente confessar, a gente precisa se arrepender. A gente não pode só falar da boca para fora, precisa ter arrependimento verdadeiro no nosso coração. E o que é se arrepender de verdade? É se sentir mal, com o que a gente fez, é sentir mal com o pecado que a gente fez, é sentir vontade de nunca mais fazer, é se sentir envergonhado de ter feito e querer fazer o que é certo, pedir perdão para Deus e querer fazer o que é certo, porque é ter o desejo de agradar ao Senhor. Então, quando a gente erra, a gente se sente mal, porque o nosso desejo é agradar a Deus. Então, vamos orar para que o Espírito Santo traga verdadeiro arrependimento ao nosso coração, porque o arrependimento, ele tem que começar na gente, ele tem que partir de nós, tem que começar dentro do nosso ser, tem que começar dentro das nossas casas. O arrependimento, depois das nossas casas, ela parte para a nossa igreja. Depois da nossa igreja, aí ela parte para a nossa nação. Então, primeiro a gente mudar a gente, para depois a gente querer mudar os outros. Então, vamos orar? Vamos finalizar este momento hoje? Então, Senhor Jesus, Papai querido, Espírito Santo, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor coloque verdadeiro arrependimento em nossos corações. Papai querido, coloque arrependimentos nos nossos corações pelos pecados que cometemos. Senhor Jesus, coloca verdadeiro arrependimento nos nossos corações pelos pecados que a nossa nação cometeu. Senhor Jesus, não pode haver perdão de pecados se não houver arrependimento. Senhor Jesus, além de confessar, Papai querido, os nossos pecados, os pecados da nossa nação, nós também precisamos nos arrepender. Senhor Jesus, neste momento, Papai querido, eu te clamo, eu te peço, Papai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa nação. Senhor Jesus, perdoa, Papai querido, as mentiras. Papai querido, perdoa as falsidades. Papai querido, perdoa o engano. Papai querido, perdoa, Senhor Jesus, as injustiças. Papai querido, perdoa a idolatria. Papai querido, perdoa a feitiçaria. Papai querido, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Papai querido, perdoa a maledicência. Senhor Jesus, nos perdoa por aquilo que a gente não está conseguindo lembrar no momento, mas que é errado, que é abominável aos teus olhos, que traz tristeza ao teu coração. Senhor Jesus, nos perdoa todos os nossos pecados, perdoa todos os nossos erros, perdoa todas as nossas falhas. Ainda, Papai querido, que às vezes sejam falhas escondidas que a gente ainda não tomou conhecimento. Mas nós pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar os pecados da nossa nação. Para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Nós nos vemos amanhã. Até o próximo vídeo. Tchau!